E se você ama aquele fundo imobiliário baratinho que custa menos do que R$ 10, você com certeza vai amar ele. O Gary 11, ele é um fundo imobiliário que vai te surpreender muito. E na minha opinião, ele seria o melhor fundo imobiliário se não tivesse aquele pequeno detalhezinho que ninguém fala. Só que esse pequeno detalhe já me fez perder muito dinheiro, já me fez aí ter um prejuízo gigantesco. E não foi somente eu, mas também outras pessoas que investiram no outros fundos ali que também tinha esse detalhezinho que ninguém estava falando. Mas calma, eu vou explicar isso aqui para vocês. Só que antes da gente continuar, eu já convido a vocês se inscreverem e também comentem aqui pra gente sobre o Gary 11, né? Gary 11, depende de como que você fala, mas enfim. Bom, para começar, o seu preço realmente importa. Então, hoje ele está custando cerca de R$ 8,91. Quando você olha no seu último mês, ele tem uma queda ali de apenas 1,8. Nos seus últimos 12 meses, tem uma queda ali de apenas 1,5. Então, basicamente, ele tem uma oscilação? Sim, porém é uma oscilação ali, bem razoável, né? Ele pega, você vê que ele sai da casa dos seus 9,05 centavos ali e vai para casa dos seus 9,15. Depois cai ali um pouco mais para casa dos seus R$ 9, depois sobe para 9,20. Então ele realmente tem uma oscilação ali bem brusca. Você consegue ver, olha, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só que ele tem uma oscilação pequena, né? Então se você pegar, considerar aqui, ele não está oscilando ali nem cerca de 5% ali. Então, isso é uma coisa interessante, porque por mais que o mercado seja volátil, por mais que o fundo ele tenha ali a sua volatilidade, ele tem uma oscilação pequena. Só que isso daqui não é tudo, tá? Porque quando a gente vem nessas informações mais básicas, aí que a gente consegue começar a perceber que o fundo é realmente diferenciado. E essas são as informações mais básicas. Cara, fundo imobiliário de R$ 10 vai ter sempre uma liquidez média gigantesca. Seu último dividendo ali foi de 9 centavos, com dividendo yield anual ali, né, no cerca de seus últimos 12 meses, de cerca de 11,53. Isso daqui é um excelente dividendo, tanto que o seu valor patrimonial está hoje cerca de 9,11 com seu PVP de 0,98. Eu sei que eu falei muito rápido aqui e foi muita informação, só que qual que é o grande ponto que vocês têm que pegar aqui, tá? Que eu quero que vocês tenham esse tipo de visão. E qual que é a visão que eu quero que vocês peguem? Que atualmente o pior investimento ali que está sendo mais sofrido ali, mais julgado, são os fundos imobiliários. Por quê? Basicamente teve aumento da Selic nos últimos tempos e a curva de juros no Brasil está cada vez aumentando mais. Então, isso faz com que o preço geral dos fundos imobiliários caia. Então, se você já investe, você vai perceber o quê? Se você tem algum fundo em carteira, provavelmente nos últimos meses ele está caindo. Não é necessariamente uma culpa sua ou uma culpa do fundo, e sim da oscilação da taxa de juros que a gente teve aqui no Brasil. Isso é algo natural, isso vai acontecer de tempos em tempos. E é nesses momentos que os fundos começam a cair que você consegue montar uma excelente posição. Principalmente em fundos que têm um histórico ali de sempre estar acima do seu valor patrimonial, como ali HGRG, HGRU, fundos ali que sempre eram negociados muito acima. Então esses fundos ali caíram muito, mas não é porque eles estavam com algum problema, era simplesmente porque eles estavam supervalorizados. Agora, vamos voltar aqui para o Gary 11, né, da Guardian Logística. Como que é o seu dividendo? Esse daqui é o seu dividendo. Por mais que ele seja ali um fundo imobiliário de imóveis, você vai perceber que ele tem um dividendo muito acima da média. Inclusive, o fundo anunciou que ele vai comprar novos 15 imóveis. Então, o fundo está crescendo ali de uma maneira muito rápida e muito dinâmica. Tanto que ele consegue manter um dividendo ali muito acima do que os seus pares. E como. Peraí, deixa eu não atropelar aqui o vídeo, tá? Então, primeira coisa eu falo aqui para vocês. Último dividendo 9 centavos, os últimos 12 meses 1,03 reais, tá? Cerca de 11,55. O que nos dá, né? Desde o seu IPO ali no ano de 2021, que ele já pagou cerca de 42% de dividendo yield. Cara, um excelente dividendo yield. Principalmente que eu pessoalmente não conhecia tão próximo assim a Guardian, como estou começando a acompanhar. Fora que tem uma coisa interessante, é que se você observar, o seu dividendo yield aumentou. Então o valor que ele está pagando também aumentou ao longo do tempo. Isso é o que todo investidor de fundo imobiliário deseja. E eu estava querendo atropelar aqui para vocês por conta de uma informação. O relatório da Guardian deveria ser aí quase que obrigado para todos os outros fundos imobiliários fazerem igual, como HCTR, Tord, Dev, Iridium, todos o pessoal deveria fazer o relatório igual a esse. Por conta disso,
E eles pegam já fala ali basicamente como que tá a rentabilidade do Gary 11 em comparação com os seus pares. Então, quando você compara ali, olha, a média do fio de tijolo híbrido está na casa de 9,4%. Quando você compara ali com tijolo de renda urbana, como HGRU, TXRF, VUR, você vai ver que ele tem uma rentabilidade ali maior do que a maioria dos outros fundos imobiliários. Então, ele é um fundo imobiliário que hoje, atualmente, ele tem um retorno ali maior do que a média do mercado. E isso é muito interessante, porque nós investidores queremos esse tipo de informação aqui fácil, rápido e logo de cara. Então, Tord 11 e HCTR, aprenda com eles. É claro que em relação ao Gary 11, você vai perceber que ele tem um grande número ali de imóveis, você vai perceber que a parte de logística dele de renda urbana, também ele tem um prazo de aluguel muito grande e que ele é bem diversificado durante todo o Brasil. Se você já se perguntou o porquê que ele paga um pouco de dividendo maior do que os seus pares, é por conta da sua alavancagem. Isso é claro. Não existe dividendo de graça. Se eles estão pagando dividendo um pouco maior, é porque tem alguma coisa ali por trás. E no caso do Gary 11 tem. Ele realmente tem esse tipo de alavancagem. Hoje está controlada ali, naturalmente, tudo tranquilo. Porém, é uma coisa que você precisa acompanhar de perto, porque por mais que eles tenham um resultado ali acima da média, é uma coisa que você tem que ficar bem próximo acompanhando. E qual que era o ponto negativo que eu queria falar aqui do Gary 11 que me fez perder muito dinheiro? E tem essas características básicas do fundo. E você vê que a taxa de administração é cerca de 1%, tudo tranquilo. Porém, ele tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. E o benchmark é IPCA mais 6. O que isso nos significa? Que se ele tiver um resultado muito acima da média ali, muito acima do IPCA mais 6, ele vai comer uma maior parte desse lucro. E muitos fundos imobiliários têm uma taxa de performance muito alta. E eu odeio isso. Porque basicamente tem fundo imobiliário que tem época boa e tem fundo imobiliário que tem época ruim. Então, nas épocas que os fundos estão bons, é o momento de você ganhar muito dividendo. É o momento de você ganhar muito dinheiro por conta disso. Porque quando o fundo começa a cair, começa a ter algum tipo de problema, você, é claro que você vai ficar puto, mas você teria que ter compensado essa perda que você está tendo naquele momento quando o fundo estava indo muito bem. Então, eu, pessoalmente, fico ali sempre com o pé um pouco atrás quando tem uma taxa de performance como essa. Ah, é 20% do que esse IPCA mais 6? Beleza, mas hoje o Tesouro já garante isso, IPCA mais 6 ali tranquilamente a longo prazo e sem risco. Então, o Gary 11 deveria diminuir essa taxa de performance. Mas é claro que eles também estão cobrando pelo trabalho dele. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever. Valeu e até a próxima.